Adolf Hitler é uma das figuras mais infames da história. Suas ações durante a Segunda Guerra Mundial mudaram o mundo. Como líder da Alemanha nazista, ele causou um sofrimento imenso. Suas políticas levaram à morte de milhões. A ascensão de Hitler ao poder foi rápida e brutal. Ele usou propaganda e medo para controlar as massas. O Holocausto permanece como um dos capítulos mais sombrios da história da humanidade. A ideologia de Hitler tinha como alvo os judeus, entre outros. Isso levou a um genocídio em uma escala sem precedentes. Aprender sobre Hitler é crucial. Isso nos ajuda a entender os perigos do totalitarismo. Adolf Hitler nasceu em 20 de abril de 1889. Seu local de nascimento foi Braunau am Inn, uma pequena cidade na Áustria. Seu pai, Alois Hitler, era funcionário da alfândega. Sua mãe, Clara Pölzl, era uma dona de casa dedicada. A família era de classe média, mas não era rica. Hitler teve uma infância difícil. Seu pai era rígido e frequentemente duro. Alois queria que Adolf seguisse seus passos e se tornasse um funcionário público. No entanto, Adolf tinha outros sonhos. Ele se interessava mais por arte e queria ser pintor. A relação entre Adolf e seu pai era tensa. A mãe de Adolf, por outro lado, apoiava seus sonhos. Seu desempenho acadêmico declinou e ele acabou abandonando os estudos. Depois de deixar a escola, Hitler mudou-se para Viena. Ele esperava ingressar na Academia de Belas Artes. No entanto, ele foi reprovado no exame de admissão 2 vezes. Este foi um grande golpe para suas ambições. Durante esse tempo, ele viveu na pobreza e lutou para sobreviver. Em Viena, as opiniões de Hitler começaram a se radicalizar. Ele se interessou por política e ideias nacionalistas. Ele leu muitos panfletos e livros antissemitas. Essas ideias influenciaram suas políticas posteriores. Hitler mudou-se para Munique em 1913. Quando a Primeira Guerra Mundial estourou, ele se alistou no exército alemão. A guerra foi uma experiência formadora para ele. Após a derrota da Alemanha em 1918, Hitler ficou devastado. Após a Primeira Guerra Mundial, Hitler retornou a Munique. Ele ingressou no Partido dos Trabalhadores Alemães em 1919. Este partido era pequeno e pouco conhecido. No entanto, Hitler rapidamente subiu na hierarquia. Suas habilidades de oratória o tornaram uma figura proeminente. Em 1920, o partido passou a se chamar Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou Partido Nazista. Hitler tornou-se seu principal porta-voz. Ele atraiu muitos seguidores com seus discursos. Ele culpava judeus e comunistas pelos problemas da Alemanha. Em 1923, Hitler tentou um golpe conhecido como Putsch da cervejaria. Ele falhou e ele foi preso. Durante seu tempo na prisão, ele escreveu Mein Kampf. O partido nazista cresceu rapidamente no início dos anos 1930. A Grande Depressão atingiu a Alemanha em cheio. Muitas pessoas perderam seus empregos e economias. Hitler prometeu restaurar a grandeza da Alemanha. Sua mensagem ressoou com aqueles que sofriam com dificuldades econômicas. Em 1932, o Partido Nazista tornou-se o maior partido no Reichstag, o parlamento alemão. Apesar disso, Hitler não tinha maioria absoluta. Em janeiro de 1933, o presidente Paul von Hindenburg nomeou Hitler como chanceler. Uma vez no poder, Hitler agiu rapidamente para consolidar seu controle. O incêndio do Reichstag, que ocorreu pouco antes das eleições, foi atribuído aos comunistas. Este evento permitiu que Hitler aprovasse o decreto do incêndio do Reichstag. Ele suspendeu muitas liberdades civis e deu ao governo poderes aumentados. A lei habilitante deu a ele poderes ditatoriais. Assim que Hitler se tornou chanceler, ele não perdeu tempo. Ele começou a desmantelar as estruturas democráticas.
Opositores políticos foram presos ou intimidados. O regime nazista estabeleceu um estado de partido único. Todos os outros partidos políticos foram proibidos. Em 1934, Hitler consolidou ainda mais seu poder. A Noite das Facas Longas viu o expurgo de rivais em potencial. Muitos líderes da Sturmabteilung, ou SA, foram mortos. Após a morte do presidente Hindenburg, em agosto de 1934, Hitler fundiu os cargos de chanceler e presidente. Ele se tornou o Führer, ou líder, da Alemanha. Os militares juraram lealdade a ele pessoalmente. O governo de Hitler implementou muitas mudanças. O período do governo de Hitler é conhecido como Terceiro Reich. Durou de 1933 a 1945. Seu governo foi caracterizado pelo controle totalitário. O Estado regulamentava muitos aspectos da vida. A propaganda foi usada para manter a imagem do regime. Um dos principais objetivos de Hitler era a unificação de todos os povos que falavam alemão. Esta política, conhecida como Lebensraum, visava expandir o território da Alemanha. Isso levou à anexação da Áustria em 1938. As leis de Nuremberg, aprovadas em 1935, foram uma parte fundamental da política racial nazista. Essas leis discriminavam os judeus. As políticas econômicas sob Hitler estavam focadas no rearmamento e na autossuficiência. Essas políticas prepararam a Alemanha para a guerra. A Segunda Guerra Mundial começou em 1º de setembro de 1939. A Alemanha invadiu a Polônia, levando Grã-Bretanha e França a declarar guerra. Os primeiros anos da guerra viram rápidas vitórias alemãs. As táticas Blitzkrieg de Hitler dominaram muitos países. Em 1940, grande parte da Europa estava sob controle nazista. Em junho de 1941, Hitler lançou a Operação Barbarossa. Esta foi a invasão da União Soviética. O sucesso inicial foi seguido por uma campanha brutal. O inverno rigoroso e a feroz resistência soviética interromperam o avanço alemão. Isso marcou uma virada na guerra. Em dezembro de 1941, os Estados Unidos entraram na guerra. O ataque do Japão a Pearl Harbor trouxe a América para o conflito. A maré da guerra se voltou contra a Alemanha em 1943. Em maio de 1945, a Alemanha se rendeu e a guerra na Europa terminou. O Holocausto foi um dos aspectos mais horríveis do governo de Hitler. Foi o genocídio sistemático de 6 milhões de judeus. Outros grupos, como os ciganos, deficientes físicos e dissidentes políticos, também foram alvos. Campos de concentração e extermínio foram estabelecidos em toda a Europa. Os nazistas implementaram sua solução final para a questão judaica. Esta política visava exterminar a população judaica. Judeus foram presos, deportados e assassinados. Guetos foram estabelecidos nas cidades para segregar os judeus. As condições nesses guetos eram desumanas. Auschwitz é um dos campos de concentração mais famosos. O Holocausto chocou o mundo. Hitler era um mestre da propaganda. Ele a usou para controlar a opinião pública e manter seu poder. Joseph Goebbels, o ministro da propaganda, desempenhou um papel fundamental. O regime controlava a mídia, as artes e a informação. Apenas conteúdo pró-nazista era permitido. Comícios e desfiles de massa mostravam a força do regime. Os comícios de Nuremberg foram grandes eventos que exibiram o poder nazista. Esses comícios aumentaram o moral e a lealdade. Eles também intimidaram a oposição potencial. A educação também era rigidamente controlada. As escolas ensinavam a ideologia nazista. A organização Juventude Hitlerista doutrinava os jovens. Medo e intimidação foram usados para reprimir a dissidência. O impacto de Adolf Hitler na história mundial é profundo e duradouro. Ele levou a Alemanha a uma guerra devastadora. Suas políticas causaram imenso sofrimento e perda de vidas.
O Holocausto permanece como uma das maiores atrocidades da história. As consequências de suas ações ainda são sentidas hoje. A Segunda Guerra Mundial remodelou a ordem global. Isso levou à ascensão dos Estados Unidos e da União Soviética como superpotências. A guerra também levou à criação das Nações Unidas. O legado de Hitler é um lembrete gritante dos perigos do totalitarismo. Estudar a vida e as ações de Hitler nos ajuda a entender o passado. Lembrar da história é a chave para construir um futuro melhor.